Graça e paz, irmãos. Estamos na nossa segunda aula sobre o islamismo e a gente vai prosseguir a partir da página de número 19. A gente vai ver um pouco sobre os artigos de fé do islamismo. O islamismo, ele crê que existe um só Deus, tá? E esse Deus é o Deus verdadeiro e que o nome desse Deus é Alá. Só que primeiro, nós precisamos entender que Alá não é um Deus pessoal, não é um Deus santo, não é um Deus amoroso, muito pelo contrário. Esse Alá, ele está distante até mesmo dos seus adeptos, tá? As ordens encontradas dentro do Alcorão, elas são ordens imperativas, injustas e cruéis. Segundo o próprio Maomé, Deus é o autor do bem e do mal. Segundo ele, Deus criou o bem e Deus criou o mal, tá? Num dos anais que descreve as mensagens de Alá para Maomé, ele diz assim: constatarás que os piores inimigos dos fiéis entre os humanos são os judeus e os idólatras. Esses idólatras são os cristãos. Surata 5:80. Em outra parte diz assim: e quando vos enfrentardes com os incrédulos em batalha, golpeai-lhes os pescoços até que os tenhais dominado, e tomai, ou seja, os sobreviventes, como prisioneiros. Libertai-os então por generosidade ou mediante resgate. Quando a guerra tiver terminado, tal é a ordem. E se Deus quisesse, ele mesmo ter-se-ia livrado deles. Porém, facultou-vos a guerra, para que vos proveis mutuamente. Quando aqueles que foram mortos pela causa de Deus, ele jamais desmerecerá as suas obras. Surata 47:4. Ou seja, há uma ênfase no assassinato de pessoas que são tidas como incrédulas, né? Os judeus e os cristãos. O alvo dos muçulmanos são os judeus e os cristãos. Ele incentiva, além do assassinato, além da morte de pessoas, ele incentiva que essas pessoas, quando presas, sejam devolvidas mediante resgate. A questão da generosidade, eu diria que talvez seja raro, tá? Agora, o historiador libanês Albert Orani, ele diz que Alá não passava de mais um dos deuses ídolos do paganismo. Albert Orani, ele afirma que Alá já era o nome de um dos deuses que existiam naquela época, tá? O nome dado a Deus, a um deus pagão, era Alá. Já era usado pelos deuses daquela localidade, de Meca, ali daquela região. Ou seja, existia um deus pagão, idólatra, tá? Que tinha o nome de Alá. Hoje, tanto judeus, cristãos e os povos de língua árabe naquela região chamam Deus de Alá, mas Alá era o nome de um deus pagão que já existia naquela localidade, tá? O ex-islâmico Dr. Salim Al-Mahdi, ele diz o seguinte a respeito de Alá. Observe o seguinte: o islamismo, Alá e grande parte do Alcorão já existiam antes de Maomé, tá? Então, como Maomé pode ter tido uma revelação de que existe um único Deus, de que esse Deus é Alá, como ele pode ter tido a revelação de escrever o Alcorão, se segundo a história, tá? Segundo a história, Alá, tá? E grande parte do Alcorão e até mesmo o próprio islamismo já existia, tá, ok? Muito antes de Maomé. Por exemplo, uma prova disso é o nome do pai de Maomé, né? Abdullah ou Abed Allah, Abdullah, né? Ou seja, que significa escravo de Alá. O pai de Maomé, antes do nascimento de Maomé, já tinha um nome de Alá em si, ou seja, o islamismo já existia. A enciclopédia do islamismo nos fala que os árabes pré-islâmicos conheciam Alá como uma das divindades de Meca,
Já existia um deus pagão com o nome de Alá em Meca. Segundo a enciclopédia Chambers, a comunidade onde Maomé foi criado era pagã, com diferentes localidades que tinham seus próprios deuses e frequentemente representados por pedras. Em muitos desses lugares existiam santuários por onde as pessoas faziam suas peregrinações. Meca tinha e possuía antes de Maomé, Meca já possuía antes de Maomé, tá? Um santuário, um local famosíssimo de peregrinação, né? A Caaba, né? Que foi uma pedra negra colocada lá, que as pessoas vão lá para fazer as suas adorações. Alá era o deus Lua, tá? Existia a crença de uma deusa Sol, tá? Uma deusa Sol, e que Alá era o deus Lua, ou seja, uma deusa Sol, e Alá era o deus Lua. Dá para ter ideia de como o islamismo tem raízes pagãs e eles negam isso, eles não conseguem fugir dessa realidade, né? Então, Alá, ele se enamorou com a deusa Lua, e dessa relação de Alá com a Lua nasceu 3 filhas, Lat, Al-Uzza e Manat, tá? Alá e suas filhas e a deusa Sol eram conhecidas como os deuses supremos. Isso antes de Maomé. Alá, Alat, Al-Uzza e Al-Kibar eram alguns dos deuses pagãos que existiam naquela época. Isso antes de Maomé. Então dá para ter ideia que Maomé simplesmente foi um engodo. Foi um homem usado pelo inimigo, ao meu ver, para confundir milhões e milhões de pessoas, tá? O islamismo crê erroneamente em anjos, tá? Deus criou todos os anjos, a maioria dos anjos é má, e eles são chamados de jin, de onde cremos originar-se a palavra gênio. Miguel é considerado o anjo patrono dos judeus. Gabriel é o anjo que trouxe o Alcorão. Cada ser humano tem um anjo no ombro, ou seja, tem um anjo no ombro esquerdo, um anjo no ombro direito. Já viu aquele desenho que o personagem ele quer fazer uma coisa boa, o anjinho bom vai falando no ouvido dele, daqui a pouco o anjinho mal vai falando algo no ouvido dele, ele faz alguma coisa ruim? Então, essa é a ideia do islamismo. O islamismo acredita que todo ser humano tem um anjo em cada ombro, tá? E um anjo anota as coisas boas, o outro anjo anota as coisas más. Satanás é chamado de Iblis ou Shitã. Foi desobediente, segundo eles, ele foi desobediente a uma ordem de Deus. Deus, segundo o islamismo, Deus deu uma ordem para que Satanás adorasse Adão. E Satanás se recusou a adorar Adão. E por causa disso, Satanás foi condenado. Então, nessa questão, Satanás está correto, porque adorar Adão seria idolatria. Deus ordenou a Satanás para que ele cometesse idolatria. São coisas que o islamismo não consegue fugir. E é lógico que eles não falam isso para as pessoas quando eles vão convertê-la ao Islã, né, com as suas grandes promessas, suas promessas incríveis. E eles ensinam que a maioria dos anjos são más, ensinam que cada ser humano tem um anjo bom e um anjo mau, que anota as coisas boas, as coisas ruins no ombro, e ensinam que Satanás foi desobediente porque Deus ordenou que Satanás adorasse Adão. Ou seja, Deus ordenou que Satanás cometesse idolatria. E Satanás se recusou a cometer a idolatria. Quem está correto nisso? Com certeza, no caso dessa história aí, seria Satanás, porque ele evitou cometer a idolatria, né? Bom, o islamismo crê na existência de um só livro sagrado dado por Alá, ou seja, o Alcorão, né, escrito em árabe. Os muçulmanos creem que Alá deu uma série de revelações, incluindo o Antigo e o Novo Testamento, que foram suplantados pelo Alcorão, ou seja, substituídos pelo Alcorão. Segundo eles,
as antigas revelações de Alá na Bíblia foram corrompidas pelos cristãos. Aí nos acusam de ter corrompido as citações sobre Alá, e por isso não são de confiança. Nem a Bíblia, nem os cristãos são de confiança. Agora, vamos ver, vamos ver então o que o próprio Alcorão diz sobre a Bíblia. Segundo os muçulmanos, a Bíblia não é de confiança, tá? A Bíblia não pode ser confiada. Agora a gente precisa ver o que é que o próprio Alcorão dos muçulmanos diz a respeito, tá? Na Torá se encontram os mandamentos de Deus, luz e orientação. Ou seja, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Essa é a Torá, tá? Surata 5, 43 e 44. Ou seja, o Alcorão, na Surata, no capítulo 5, do versículo 43 e 44, está dizendo que a Torá tem os mandamentos de Deus, é luz e orientação. Então, os muçulmanos dizem que a Bíblia não é de confiança, mas o próprio Alcorão está dizendo que a Bíblia, no Pentateuco, tem os mandamentos de Deus, é luz e orientação. Vamos lá de novo. Nos Evangelhos é encontrado luz e orientação. Surata, capítulo 5, versículo 56, né? Surata 5:46. Surata é capítulo, tá? O Alcorão está dizendo que os evangelhos de Mateus até João têm luz e orientação. Como não pode ser de confiança? Vê a contradição deles. Os muçulmanos dizem que a Bíblia não é de confiança, mas o Alcorão está dizendo que a Bíblia é de confiança. Para termos orientação, devemos observar a Torá e os Evangelhos. Surata 5:68. Mais uma vez, no capítulo 5, verso 68 do Corão, está dizendo que tanto a Torá como os Evangelhos são de confiança. Foi Deus quem também revelou a Bíblia. Surata 4:136. Ou seja, o Alcorão está dizendo que Deus revelou a Bíblia, mas os muçulmanos não aceitam. Quando houver dúvidas, devemos ler as Escrituras. Surata 10:94. Agora, se a Bíblia foi corrompida, aconteceu isso antes ou após Maomé? É uma pergunta. Se a Bíblia foi corrompida, isso aconteceu antes ou após Maomé? Se antes, por que Deus diz a Maomé para recorrer a uma escritura que foi corrompida, segundo os muçulmanos, né? Como guia, Surata 10:94. E por que fala da Torá e dos Evangelhos, nos quais se encontram orientação e luz? Ao invés de avisar que ambos foram corrompidos e adulterados, por que é que Deus não avisou que a Torá e os Evangelhos foram corrompidos e adulterados para Maomé? Vê a contradição, vê como eles são contraditórios, né? Deus não os avisou, Deus não avisou Maomé, porque Maomé colocou na Bíblia, colocou no Corão que a Bíblia ela é de confiança, mas os muçulmanos dizem que a Bíblia não é de confiança, né? Se a corrupção literária ocorreu depois, por que é que os muçulmanos não aceitam a Bíblia? Já que as traduções correntes estão todas fundamentadas sobre manuscritos datados antes de Maomé, tá? Ou seja, se a corrupção aconteceu antes de Maomé, por que é que Alá não avisou Maomé sobre essa corrupção, tá? Se a corrupção nos escritos bíblicos, segundo eles, aconteceu após Maomé, como eles podem ter certeza disso se os escritos bíblicos são anteriores a Maomé? São muito mais antigos do que o próprio Maomé, tá? Então, eles entram em contradições, tá? O Alcorão declara que imutáveis são as palavras de Deus, Surata
6:34 e Surata 10:64. Se imutáveis são as palavras de Deus, e o Alcorão está dizendo que tanto a Torá como os evangelhos são luz, são guia, são confiáveis, por que os muçulmanos não confiam? Eles estão desconfiando do próprio Alá? Ou seja, como nós vemos, o islamismo vive numa problemática muito grande, tá? Eles não aceitam a Bíblia porque eles não querem. Eles não acreditam na Bíblia Sagrada simplesmente porque eles decidiram não acreditar, tá? O islamismo crê que Maomé é o último e o mais importante dos profetas. O islamismo acredita que Alá, né, o Deus deles, não é o nosso Deus. Alá não é o nosso Deus. O islamismo acredita que Alá enviou 124 mil profetas a esse mundo, tá? Mas apenas 6 se destacaram, que é Adão, profeta escolhido de Alá, Noé, o pregador de Alá, Abraão, amigo de Alá, Moisés, porta-voz de Alá, Jesus, a palavra de Alá, e Maomé, o apóstolo de Alá. Então assim, Maomé, dentre todos esses profetas, é um dos mais essenciais. Dizem os muçulmanos que haviam muitas profecias a respeito da chegada de Maomé na Bíblia. Inclusive eu mandei um PDF para vocês baseado sobre isso, tá? E a Bíblia não apoia essa ideia. Mas após ter vindo, judeus e cristãos apagaram tudo quanto foi possível. Como os judeus e cristãos apagaram, tá? Se os escritos são anteriores, eles já sabiam que Maomé viria? Eles já sabiam que Maomé... eles eram oniscientes para saber que Maomé viria e ir lá e apagar? Isso é uma teoria furada, uma teoria que não tem base nenhuma. A Surata 61:6 diz: Jesus, filho de Maria, disse: Eu sou verdadeiramente o mensageiro de Deus para vós, confirmando o Torá que veio antes de mim, e dou as boas novas ao mensageiro que virá após mim, cujo nome será Maomé. Você vê que quem que realmente adulterou alguma coisa, né? Mas em nenhum lugar da Bíblia Jesus falou sobre essa pessoa. Não existe na Bíblia Jesus falando, nenhum manuscrito Jesus falando sobre essa pessoa, tá? E antes que se pergunte sobre João 14:6, eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador para que permanecer convosco. Esse Consolador é o Espírito Santo, tá? A palavra Consolador aí é Paracletos, né? Que é literalmente alguém que permanecerá como advogado numa corte legal, alguém que é igual, alguém que é a mesma pessoa. Os muçulmanos dizem que João originalmente escreveu Períclitos, que aparentemente é a palavra grega para um bendito, mas não tem base isso também. Eles estão totalmente por fora. Contudo, em João 14:6, João 14:26, onde Paracletos é novamente usado, e é de se espantar como uma mentira tão baixa veio a ser inventada. No contexto de João 14, o Paracletos estará com os discípulos para sempre, verso 16. Tá? Ele é o Espírito da verdade, verso 17, que nem é visto nem conhecido pelo homem, mas é aquele que vive no interior dos crentes. Ele é o Santo Espírito que relembrará aos cristãos tudo o que Jesus lhes ensinou, verso 26. Poderia alguma dessas coisas se referir ao ser humano Maomé? Maomé, ele está com os discípulos para sempre? Não, ele morreu, está enterrado, tá? Ou seja, toda essa ideia dos muçulmanos de que os judeus e os cristãos apagaram trechos na Bíblia que eram referentes ao Maomé,
Isso é mentira. Até mesmo porque os escritos eram bem anteriores ao nascimento de Maomé. Antes da existência de Maomé, esses escritos já existiam. Eles só poderiam apagar esses escritos se eles fossem oniscientes, né? Semideuses, para saber que Maomé viria. Eu não gosto da religião que Maomé vai criar, então vou apagar toda a referência que existe sobre Maomé. Isso é balela de quem não tem o que falar e não tem um argumento plausível, tá?